Atos 17, 22 e 23, a igreja encontrou. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Verso 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Irmãos, a mensagem de hoje começa com uma pergunta. E a pergunta é: quem é Deus? As pregações falam de um Deus, os louvores falam de um Deus, mas será que nós conhecemos esse Deus? Será que nós conhecemos o seu caráter? Será que conhecemos a sua personalidade? Será que conhecemos, irmãos, os seus atributos? No texto que nós acabamos de ler, irmãos, Paulo vai falar justamente de um povo que honrava ao verdadeiro Deus. Mas Paulo, meus amados, os acusam de estarem cultuando este Deus verdadeiro de forma ignorante. Vamos ao texto. A primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse texto é a estratégia na pregação de Paulo. Perceba, nos dá a entender que Paulo deu uma passeada pela cidade. Paulo viu aqueles monumentos, viu aquelas imagens de escultura, mas, irmãos, Paulo não estava turistando. Paulo usa justamente a arquitetura da cidade para começar a sua pregação. No verso 22 ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, supersticiosos. Paulo se depara, irmãos, com grande idolatria por parte dos atenienses. Isso fica mais claro no verso 16, acompanhe comigo quando o texto diz, no verso 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E diante, irmãos, de grande idolatria, Paulo se expressa no verso 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido. E é justamente sobre esse Deus que vocês cultuam na sua ignorância que eu quero falar. Paulo passa a pregar, irmãos, aquele povo sobre o único Deus, sobre o verdadeiro Deus, sobre o Deus das Sagradas Escrituras, o Criador. E nós podemos, irmãos, aqui fazer uso da estratégia de Paulo. Olharmos para dentro da nossa própria nação e traçarmos, irmãos, como que está a situação espiritual do nosso próprio país. O Brasil se encontra, irmãos, semelhante à cidade de Atenas. A diferença é que aquela cidade era declaradamente idólatra. Mas o Brasil se declara um país de maioria cristã, entre evangélicos e católicos. O Brasil se declara, irmãos, um povo adorador do Deus verdadeiro, do Deus das Escrituras, do Deus da Bíblia. Mas nós podemos ver, irmãos, que nós, de fato, adoramos um Deus a qual nós não conhecemos.
Em 2022 foi realizado um censo aqui no Brasil, era para ter sido realizado em 2020, mas não aconteceu por conta da pandemia, eles atrasaram em 2 anos. Naquele censo, irmãos, no estudo que foi feito, observou-se que no Brasil existe por volta de 580 mil instituições religiosas. Estabelecimentos de ensino, existe 264.400. Estabelecimentos de saúde, 247.500. Em outras palavras, irmãos, existem mais igrejas, existem mais templos religiosos do que escolas e hospitais. Mas ao invés de adoração, mas ao invés de verdadeiro culto, o que nós vemos é idolatria. O que nós vemos, irmãos, é adoração a imagens de esculturas. É pessoas adorando imagens de barro e de gesso. A cantores e pregadores, e inclusive políticos. A igreja evangélica atual levantou para si bezerros de ouro. Homens famosos são adorados dentro da igreja moderna, inclusive políticos, irmãos. Nós temos aqui no Brasil a dita Marcha para Jesus, mas você vê que um evento que era de cunho religioso passou a ser de cunho político. As pessoas não vão para a Marcha para Jesus querendo saber de Jesus, mas elas querem ver um político. O Brasil, irmãos, encontra-se mergulhado em verdadeira idolatria. E o pior, meus irmãos, que os mesmos evangélicos que apontam o dedo para a igreja católica e os acusam de idolatria, esses mesmos idolatram pessoas de carne e ossos. O púlpito, que deveria ser de exclusividade para a pregação, hoje virou palanque político. A fé, irmãos, que deveria ser depositada em Deus e somente em Deus, hoje é depositada em homens. É depositada em objetos ungidos. A fé que era para ser depositada somente em Jesus Cristo, hoje é depositada em água benta. Em campanhas místicas de 7 semanas, em novenas, em todo tipo de mandiga, no meio gospel. A nação brasileira, irmãos, adora um Deus a qual ela não conhece. Adoram a Deus de forma ignorante. Não se lê a Bíblia mais, irmãos. Não se busca mais a Deus em oração. Não se ensina mais sobre o verdadeiro Deus nas igrejas. Irmãos, o lugar da palavra, o lugar do ensino, da sã doutrina, não existe mais dentro das igrejas. A igreja moderna trocou o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação e o verdadeiro ensino por pessoas pulando dentro das igrejas, por pessoas rodopiando, por falsos profetas dando profetadas, pregando o que não convém, pregando coisas que são estranhas às Sagradas Escrituras. As pregações que deveriam ensinar sobre o verdadeiro Deus, na verdade estão sendo pregadas para massagear o ego humano. Os louvores que deveriam adorar a Deus está sendo direcionado para o homem. Cidadãos brasileiros, percebem-se que vocês são sobremaneira religiosos, mas vocês estão adorando um Deus na ignorância. Cidadãos brasileiros, passeando por vossas cidades, vejam megas templos,
vejo basílicas, vejo grandes imagens de escultura, mas vocês arrogam para si que estão adorando o verdadeiro Deus, mas não. A palavra de Deus nos mostra claramente que esta nação adoram a um Deus que ela não conhece, meu amado. O Deus pregado nessa nação é um Deus pequeno, é um Deus que tolera pecado, é um Deus que tolera a idolatria, e é um Deus que existe somente para obedecer os caprichos dos seres humanos. É um Deus que parece que só abençoa mediante dinheiro. É um Deus que parece que só abençoa mediante dízimos. É um Deus que precisa de 7 dias ou 9 dias para poder abençoar. Irmãos, o Deus que eu conheço, Ele abençoa quando Ele quer e na hora que Ele quer, no tempo dEle. Irmãos, tudo em que encontramos nas congregações atualmente não passa de uma caricatura barata do verdadeiro Deus. Oséias 4,6 está escrito que o povo é destruído porque lhes falta conhecimento. O que nós vemos, irmãos, é um cristianismo fraco, diluído, porque o povo lá fora não tem o conhecimento do verdadeiro Deus, do Deus das Sagradas Escrituras. Por falta do conhecimento do verdadeiro Deus, todo tipo de baboseira é tolerado. Por falta do conhecimento do verdadeiro Deus, irmãos, a igreja moderna acredita em amuleto ungido, adoração a imagens, campanhas místicas, novenas, rosários, mariolatria, oração pelos mortos, fogueira santa e todo tipo de mandinga e simpatias no meio gospel. Efésios capítulo 4, verso 14, Paulo diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas o que nós vemos, irmãos, atualmente, é uma igreja menina, inconstante e levado por todo tipo de vento de doutrina. E por quê? Porque eles faltam conhecimento de Deus, meu amado. Porque não existe mais leitura da Bíblia. Porque as pessoas não vão direto na fonte para poder se alimentar das Sagradas Escrituras. Elas só conhecem a Deus de ouvir falar. Irmãos, o povo perece por não conhecer a Deus. O Brasil perece por não conhecer a Deus. O mundo perece por não conhecer a Deus. A igreja moderna, irmãos, está igual à igreja de Laodiceia. É uma igreja, pastor Zezinho, que arrogava para si: nós somos ricos, nós somos abastardos. Era uma igreja autossuficiente. Mas Jesus, irmãos, estava do lado de fora. Jesus estava batendo: ei, eu estou aqui do lado de fora. Não adianta, irmãos, ser autossuficiente. Não adianta querer encher o peito e dizer que nós estamos ok, estamos tudo bem, não precisamos de nada nem de ninguém, se o nosso autor e consumador de nossa fé está do lado de fora, meu amado. Mas, irmão Auricélio, quais são os atributos de Deus? Quem é Deus? Qual é a sua personalidade? Como que eu faço para o conhecer? Como que eu faço para o buscá-lo de maneira verdadeira e não de forma ignorante, que nem os atenienses? Irmãos, a boa notícia quando se faz essas perguntas, a boa notícia é que há muito que nós podemos conhecer de Deus. Porque Deus se revela em sua palavra. Porque Deus interveio na história e se apresentou para o homem, irmãos. Nas tuas mãos
você tem agora a fonte do conhecimento de Deus. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, o livro mais perseguido do mundo. Ele se apresenta, irmãos, ele demonstra a sua santidade. Ele demonstra em sua palavra o seu poder. Ele se apresenta, ele mostra o seu caráter. Ele mostra a sua personalidade. Ele mostra quem ele é. Está tudo aí, irmãos, ao teu alcance e ao meu alcance. Mas a igreja moderna, irmãos, ela quer se alimentar das falsas profecias, dos falsos profetas. E esquece, irmãos, que essas revelações são falsas. E esquecem que tudo que Deus revelou já está revelado. De Gênesis a Apocalipse. Irmãos, o tão importante quanto é saber que Deus, além de se apresentar, além de conhecermos da pessoa de Deus em sua palavra, nós podemos também, com este santo livro, irmãos, combater todo e qualquer tipo de heresia. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de heresias. Eu poderia citar aqui o mormonismo. Eles têm um livro chamado Doutrinas e Convênios, no capítulo 130, no verso 22, está escrito, lá eles ensinam que o Pai tem um corpo de carne e osso, tão tangível quanto o nosso. Olha o tamanho dessa heresia, irmãos. Meu amado, a Bíblia diz, em João 4:24, que Deus é Espírito. E é preciso que todos aqueles, e é necessário que todos os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Percebe, irmãos, Deus não só se apresenta, como também combate heresias. Reis, 1 Reis, capítulo 8, verso 26, fala que Deus é infinito. Está escrito, mas na verdade habita Deus na terra. Eis que os céus e até mesmo o céu dos céus não podem lhe conter. Quanto mais esta casa que lhe tenho edificado, irmãos, nem mesmo o céu dos céus comporta a presença do nosso Deus. O nosso Deus é grandioso, Ele é infinito. Mas você vê homens atualmente preocupados com megas templos, preocupados com templos exorbitantes, grandiosos. Mas o nosso Deus, irmãos, nada na criação tem o poder e a capacidade de comportar a sua presença, a sua glória e o seu poder. Esse é o nosso Deus, meu amado. O Deus que é pregado hoje parece, pastor Jardel, que é um Deus que fica preso aqui dentro. A gente fecha as portas, vai para casa e Deus fica aqui dentro. E a gente vem para cá adorar Ele toda uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Não, irmãos, o nosso Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. O nosso Deus não é pequeno, não é limitado, e Ele não fica preso a paredes de um prédio, meu querido. Este é o nosso grandioso Deus. Deuteronômio 6,4 está escrito, irmãos, que o nosso Deus, Ele é único. Aos politeístas, né, aqueles que acreditam em vários deuses, não. O nosso Deus, Ele é único. Ouvi, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Gênesis 17, verso 1, fala sobre a onipotência de Deus. Deus é o único que é detentor de todo o poder, meu amado. Lembre-se disso da próxima vez que você for orar. Da próxima vez que você estiver diante de Deus, lembre-se que o teu problema é minúsculo, é uma gota no oceano, perto do poder do nosso Deus, do nosso Criador, meu amado. Salmo 139, versos 7 e 8, fala sobre a onipotência de Deus. O salmista escreve, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama no sepulcro, também lá estás. Meu irmão, nosso Deus está em todo
o lugar. Hebreus 4,13 fala sobre a onisciência de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus, de modo que absolutamente nada passa desapercebido por Ele, meu querido. Levítico 11:45 fala sobre a sua santidade. Isaías 6 diz que os serafins louvam a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 45:24 fala que Deus é justo. João 3,16 fala do amor de Deus, que foi tão grande que Ele entregou o seu único Filho por amor de cada um de nós. E Romanos 5,8 diz, irmãos, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, que fuja da mente e do coração de cada um que me ouve esta manhã, você que me acompanha pela internet, você que está por aqui, até eu, que não existe essa história de um Deus pequeno, fraco e que não vê todas as coisas. Nosso Deus é grandioso, tremendo. A Bíblia fala, irmãos, que Deus é luz, Ele é criador, eterno, imutável, incomensurável, inigualável, perfeito, glorioso, bom, misericordioso, gracioso. Esse é o teu Deus e o meu Deus, igreja. Quão grande é o nosso Deus. Irmãos, se a gente se alimentar da santa palavra, a gente vai ver, irmãos, que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Mas o Deus pregado na igreja moderna, irmãos, não passa de uma caricatura barata de Deus, do verdadeiro Deus. Se você é um escolhido, meu querido, diante de tanta heresia, de tanta falsa doutrina, eu tenho uma boa notícia para você. Mateus 24:24, Jesus falando dos sinais do fim do tempo, Ele diz que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que fariam tão grandes sinais de prodígios e maravilhas, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Irmãos, é impossível que um eleito, que um escolhido caia, seja levado por falsa doutrina. Que seja enganado por falsos profetas. É impossível, irmãos. E isso alegra o nosso coração. Porque você não veio aqui essa manhã atrás de um sinal, atrás de um milagre, atrás de uma cura e uma bênção. Você veio aqui esta manhã para ouvir a palavra de Deus. Porque aqueles que são ovelhas de Cristo são atraídos por sua palavra. João capítulo 10, Cristo diz: aqueles que são as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, irmãos, que o nosso guia seja sempre a palavra de Deus, que ela seja sempre luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, no meio desse mundo de trevas, no meio desse mundo de escuridão. Salmo 148, versos 1 ao 5 está escrito. Eu preciso que você abra comigo, irmãos. Salmo 148. Salmo 148, dos versos 1 ao 5, nós vamos abrir três textos, estão todos em Salmos, já para a gente concluir. Todos acharam, amém? Salmo 148, diz assim a palavra do Senhor, 148, versos 1, aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Verso 3. Louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Verso 4. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados.
Irmãos, vai para o Salmo 147, um capítulo antes. Salmo 147, verso 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Irmão, só mais um texto, abra comigo em Salmo 117. Salmo 117, só tem 2 versículos, vamos ler os 2. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Irmãos, vou refazer a pergunta do começo da mensagem. Quem é Deus? Essa pergunta, irmãos, ela é importante para cada um de nós, que somos conhecidos como povo de Deus. Ela é importante para mim e para você, porque nós carregamos o nome de Deus, nós somos conhecidos como servos de Deus. Quem é Deus? Perceba as três passagens que nós acabamos de ler, que o salmista ele conclama a criação a louvar a Deus. Os textos, irmãos, são um chamado da criação a louvar e servir ao nome do Senhor. Mas como louvaremos e como serviremos um Deus a qual nós não conhecemos? O fato, irmãos, que para louvarmos, para servirmos a este Deus, precisamos conhecer-lhe, precisamos conhecer o seu caráter, os seus atributos e a sua vontade. Vontade essa que já fora revelada em sua palavra. Irmãos, que nós possamos nos alimentar da verdade e da verdadeira palavra do Santo Evangelho. Que nós possamos nos alimentar de boas pregações de homens que se empenham no ensino. Para que dessa forma, irmãos, nós não sejamos enganados e assim possamos servir ao santo e verdadeiro Deus. E louvá-lo, irmãos, não na ignorância, mas que nós possamos louvar e obedecer-lhe em espírito e em verdade. Atos 117, versos 24 a 31, está escrito, Paulo continua dizendo: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Deus dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pusessem a achar ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, irmãos, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação do homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Irmãos, para concluir, Paulo ele conclui falando desse verdadeiro Deus, o Deus que os atenienses estavam cultuando na ignorância. Paulo diz que esse Deus é o que de um homem fez todas as gerações que passaram por a terra. Paulo continua dizendo, irmãos, que este é o Deus que nos deu o fôlego de vida, que nos abençoa, que nos dá água para beber e o pão para comer.
É esse Deus, irmãos, que devemos servir, que devemos honrar, que devemos obedecer, que devemos buscar conhecer. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele continua dizendo, irmãos, que esse mesmo Deus, ele não é feito de ouro, nem de prata, nem de pedra esculpida pela imaginação do homem. Esse Deus, irmãos, ele é espírito grandioso, tremendo e santo. Está neste momento sentado em seu reino de glória, julgando todos nós e abençoando a todos nós. E que deu a cada um de nós, os eleitos, a graça, o amor, o perdão e a misericórdia. Esse mesmo Deus, irmãos, ele diz, Paulo continua dizendo, que marcou um dia em seu calendário em que com justiça há de julgar o mundo. Então, irmãos, que nós possamos nesses últimos dias nos achegarmos a Deus, diante de tudo que estamos vivendo, conhecer mais desse Deus, nos alimentarmos mais de sua palavra, irmãos. Irmãos, que essa palavra encontre morada nos corações de cada um de nós, que nós adoramos o Deus, o verdadeiro Deus, não na ignorância, mas em espírito e em verdade. Amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus.